Salve, Reds! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro meu ouvinte favorito. Por motivo de escala, né? Hoje eu vou gravar o DL pra vocês. Tô aqui com a antítese, né? O torcedor contra, o que traz o pé no chão. Mas hoje, pelo contrário, eu vou criticar bastante. Cara, assim, começando por partes, né? Como eu gosto de falar, por um princípio muito bom, né? Que é o vexame de hoje, né, cara? O Liverpool pega um time do PSV que a gente estava literalmente achando demais que ia conseguir a vitória e não consegue. Pelo contrário, é uma derrota bem acachapante, né, cara? Assim, eu gravo no pós-jogo, né? Tô gravando no dia 26 de novembro aqui, literalmente no dia do jogo, mas, cara, que coisa horrível. Especialmente na condição de atuação individual, assim, uma coisa bem feia de se ver mesmo, sabe? Tô bem assim. É vergonhoso, sabe? A palavra que fica é vergonhoso, porque o Liverpool joga muito mal. Que já vinha jogando, né, obviamente. Mas assim, cara, é impressionante o como que a gente tem muito que criticar do slot, muito que criticar dos jogadores, muito que criticar de todo mundo. Falando do jogo em si, taticamente falando, é um jogo bem controlado do PSV taticamente falando, porque é um jogo que o PSV consegue mesmo seu estilo, implementar seu estilo de jogo com muito conforto. E eu juro por Deus, eu queria muito estar do lado do Van Dijk agora. Eu vou perguntar de onde que aquela ideia de deixar aquela mão aberta daquele jeito ia dar certo. Aí mais uma vez o livro começa atrás, mais uma vez ter que correr atrás do resultado, mais uma vez as coisas já começam com qualquer tipo de tática, ideia, planejamento indo pelo ralo logo de cara, porque assim, o Liverpool tomou gol 6 minutos, cara. 6 minutos. E aí assim, o Szoboszlai empata 10 minutos depois, numa jogada bem criada e tudo mais, dando sinais que o Liverpool ia conseguir ter um bom jogo, mas não é o que acontece, porque o Liverpool consegue manter um ritmo, manter uma situação ok, manter um condicionamento ok de resultado e intensidade, mas ainda assim o jogo não flui bem. O jogo não flui bem. E aí vai pro intervalo, onde a gente até acha que as coisas podem melhorar e tudo mais, que as coisas podem ficar mais condicionadas e tudo mais. Só que não. Quando volta o intervalo, quem volta melhor é o PSV, de novo. E aí, pouco tempo depois, aos 56, o nosso maravilhoso Gushio empata. Ó, desempata, quer dizer, desculpa. Vai pro 2-1. E aí dali pra frente, cara, é tiro, porrada e bomba, é confusão, é um negócio assim completamente patético, onde o PSV, em 2 contra-ataques muito bem armados, faz o 3-1 e o 4-1, um aos 73 e o outro aos 89. E aí o jogo é essa coisa vexatória, que eu falo que é vexame porque tomar 4 gols em Enfield, 4 gols em Enfield não é sempre. Não é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é ano que vem que vou falar assim, não faz parte tomar 4 gols em Enfield. Não, não vou falar isso. Ainda mais do adversário com o PSV, né, gente? Um adversário muito inferior ao Liverpool hoje. Muito inferior. E aí eu faço das minhas palavras as do Rodrigo lá no Twitter da SL, né? Nosso Ademiro. Cara, o slot tá de brincadeira. É uma coisa muito feia de se ver um trabalho que não tá legal. A gente tá indo pra um lado que não é muito, como é que eu posso falar, bonito, não é muito bacana. A gente sabe que as coisas não estão acontecendo como a gente planejou pra temporada. A gente sabe que as coisas não estão da melhor maneira que a gente planejou pra temporada, ou de expectativa, né? Ou de pensamento do que queria mesmo pra temporada. E aí, quando a gente passa por esse jogo de hoje e pros outros, a gente tem que voltar lá atrás, né, velho? A gente tem que voltar que aquela derrota para o Manchester United de Anfield, ela passava um recado que a gente não tinha enxergado ainda, né, cara? Que é o recado de que as coisas não vão ficar boas. É um recado que as coisas só vão piorar depois da quebra do tabu, que é
8 anos sem perder para o United em Anfield, e aquele jogo tinha muito ele tinha um recado muito maior do que só um clássico, pelo visto. E aí eles têm que colocar a parada que a gente achava que o Liverpool ia conseguir brigar pelas cabeças, né, na parte de cima da tabela da Premier League, na parte de cima da tabela da Champions League. E aí, até quando a gente perde para o Nottingham Forest, a gente fala no episódio isso inclusive, a gente já fala que vai sair da briga das cabeças, né, não briga mais pelo título da Premier League, porém, a Champions League estava controlada. Uma derrota, total condição de brigar pelo título, estava no G8, né, tudo bem tranquilo, tudo bem ok, coisa que não é mais. A derrota de hoje, assim, é para passar o recado que o Liverpool corre por fora, muito por fora. E nesse lance de correr por fora é que fica perigoso, né? Porque aí a gente é muito menos favorito do que a gente espera. Falando de atuações individuais aqui agora, eu não vou criticar o Mamadashvili, porque é o goleiro de Copa, né? Mas eu vou criticar a escalação da defesa sim. Que o Slot estava pensando a colocar o Curtis Jones como lateral direito? O Soboslai, que é o melhor jogador do elenco hoje, melhor jogador do elenco hoje, tá, gente? Ele já estava sofrendo, não é a função dele, não é a característica dele. E ele vai lá e coloca o Curtis Jones, que é pior tecnicamente, pior taticamente, pior em condicionamento, para a posição de lateral direito. Todo mundo sabia que ele ia ser frito ali e foi. E aí, o Konaté é chover molhado, sabe? Que temporada desastrosa, assombrosa que ele tá fazendo de ruim. E aí, o nosso xerifão da defesa, que é o Van Dijk, até ele tem uma pataquada que é aquele pênalti lá, que eu já falei aqui. Que mão pro alto é aquela pra subir, sabe? E aí, assim, como é que eu posso falar? Como o Clio desaprendeu a jogar bola, né, gente? Desaprendeu a jogar bola. Individualmente, coletivamente, taticamente, tecnicamente, individualmente. O Liverpool tem uma posse de bola muito frágil. Não é bem coordenada. Dá pra ver que o Liverpool não tá no melhor momento, que ele não tá confiante. Os jogadores se questionam, eles hesitam demais. Tá receoso o tempo todo, sabe? Dá pra ver que o padrão do jogo não favorece o próprio Liverpool. Dá pra ver que o padrão não favorece os jogadores. E aí, assim, o que mais me desgasta é que, como é que eu posso falar? É uma goleada atrás da outra, é um resultado ruim atrás do outro, e continua se insistindo. Bater na mesma tecla, sabe? Ir no mesmo ponto o tempo todo, de maneira desordenada, de maneira desnecessária, de maneira mal planejada. E se tiver planejada, viu, seu slot? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Se essas escalações, se esse jeito de jogar, se essa desordem, esse desamparo, essa falta de confiança é algo planejado, é algo que já está sendo esperado pelo senhor, é brincadeira. É brincadeira. E aí, assim, galera, como é que fica, né? O Liverpool hoje é o 12º colocado, 3 posições à frente do próprio PSV, que finalmente vence de novo. Vem de 4 jogos sem perder na Champions League, mas é uma vitória, um empate, uma vitória, um empate. Não, é um empate, uma vitória, um empate, uma vitória agora. Desculpa, eu me confundi. E o Liverpool tá em 13º, assim. Ah, mas tem 9 pontos, tá somente 1 ponto do G8. Mas em atuação? E em atuação? Como é que a gente fica? Uma goleada atrás da outra. Na Premier League são uma vitória nos últimos 5 jogos e não tem nenhum empate, é só derrota nos outros 4 jogos. É uma sequência grotesca, grotesca. E aí tudo que a gente esperava cair por terra, né? Porque a gente se vê fora da briga pelo título. A gente se vê, é da Premier League, tá, gente? A gente se vê distante da elite europeia para a Champions League hoje.
E as Copas seria o grande atrativo para a temporada. E aí uma foi descartada, totalmente descartada pelo slot, e a outra só volta no ano que vem. Só começa pro Liverpool no ano que vem. E eu pergunto mais uma vez, e aí? Até onde esses resultados vão levar? Resultados negativos, tá, gente? Porque eu não tenho cenário nenhum de vitória nos próximos jogos. São jogos difíceis, tá? Principalmente pro Liverpool que tá aí. São jogos bem difíceis mesmo. Então vai ser algo complicado. Porque assim, o Liverpool pega o West Ham no London Stadium, um Everton de reconstrução, tá em 17º colocado, saiu da zona de rebaixamento agora, com bastante condição, né, pra, pra brigar melhor. Vem, se eu não tô enganado, de 3 jogos sem perder. O West Ham é isso mesmo, 2 vitórias e um empate. E aí, cara, vai pegar mais quem pra frente? Sunderland e o Leeds. E aí eu imagino o cenário de 2 derrotas e um empate. Se ganhar do Leeds é muito mais pro demérito do Leeds. E volta pela Champions League contra a Inter de Milão lá na Itália, no Giuseppe Meazza, que eu tô achando que vai tomar outra sapatada. Então, eu te convido para uma análise, que é o quanto o Slot pode ser culpado disso. Tem gente que já fala que ele tem que sair, tem gente que fala que não, que é a temporada do luto por conta do acontecido do Jota. Mas, gente, é um esporte de alto rendimento que rende milhões de euros, de libras, a um dos maiores clubes do mundo. Vou ter que ser cruel para falar, mas o luto não pode parar o rendimento, não. Ah, é difícil falar assim e tudo mais. Não dá. Tento se colocar no lugar dos jogadores, eu tento me colocar nos jogadores, sim, mas eu tô falando como analista, não como psicólogo, psicanalista. Analista do Liverpool Clube Futebol. Se continuar a usar o luto do Jota mais como peso do que como gás, tende-se a virar o ano lá perto da zona de rebaixamento da Premier League. E quiçá fora do G24 da Champions League. Já imaginou? O Liverpool entre os 8 eliminados da Champions League da fase de liga? E eu nunca imaginei. Não imagino nem agora, tá, gente? Mas se continuar, corre-se o risco de me surpreender negativamente e ficar fora. De virar o ano, né? Fora. Então, assim, para finalizar o jogo, cara, atuação medonha, futebol medonho, um Liverpool muito mal, muito difícil de se colocar num cenário de coisa melhor. Como dizem os nordestinos, é um cenário de barril, onde tudo é desesperador, tudo é difícil, tudo é negativo. E o que mais me frustra, sim, é que eu não vejo norte. Eu não vejo de onde o Liverpool vai tirar a condição de ter um resultado melhor, de ter uma condição melhor de jogo, de ter uma condição de ter um norte mesmo para melhorar, para evoluir para a temporada e para manutenção dessa mesma temporada. Gente, o Liverpool tá atrás do Manchester United, com um saldo negativo de -2 na Premier League. O Liverpool na Champions League tá atrás de clubes como o Atlético de Madrid, o Newcastle, a Atalanta, o Sporting, o Borussia Dortmund. O atual campeão inglês não é o melhor clube da Inglaterra hoje. Não mais. Já tem até bastante, já tem um tempinho que já não é. E a pergunta que fica é até quando? Até quando? Porque me preocupa bastante eu ter que pensar na demissão do Slot, gente. O cara acabou de ser campeão, gente. Da liga mais difícil do mundo. E campeão com bastante folga, tá? Jogando bastante bola. Responsável pela manutenção de vários jogadores. Manutenção do Gravenberch,
manutenção do próprio Szoboszlai em certa parte, manutenção do Gakpo, responsáveis por manter uma das melhores temporadas do Salah. E aí, assim, eu te convido de novo a perguntar: o Liverpool derreteu? O Liverpool se perdeu? Ele dementou mentalmente? Será que já era? Mentalmente falando? Será que agora é só ano que vem? Que é feio, tá muito feio, tá perigoso, tá muito perigoso. Será que o Slot perdeu o elenco? Será que não? Será que tem a ver só com a situação do Jota? Será que não? Será que o Slot merece demissão? Será que não? Todas essas perguntas precisam de resposta urgentemente para poder colocar o Liverpool no eixo urgentemente também. Complementando, o Liverpool solta um estatuto, né, um statement, referente aos acontecidos, referente à comemoração do título de 2020, né? Que os atentados foram julgados, condenados, e o Liverpool agradece, através desse estatuto, o governo de Merseyside e a polícia de Merseyside, coisa que eu acho que o Liverpool tá certo, nisso eles estão certos, porque fez justiça, né, aos torcedores e jogadores que tiveram no dia da comemoração lá e sofreram com essa situação. E aí aguardar a volta do Wirtz, o Ekitike sai, parece que sente, né? E aí vai ser avaliado para ver qual que é o tamanho, quanto tempo perde, quanto tempo não perde, né? E agora é aguardar. Aguardar aguardar os jogos contra o West Ham, contra o Sunderland, contra o Leeds, contra a Inter, para ver até onde vai. Porque esse é um dos novembros mais desastrosos que eu já vi do Liverpool na era Premier League. Desastrosos. Desastrosos. O Liverpool sai da vice-liderança para a 12ª colocação da Premier League e sai do G8 de vez da Champions League. Vexatória a temporada até aqui, vexatória, em todos os âmbitos esperados. Todas as expectativas estão quebradas negativamente. E a pergunta que fica é: o que vai ser feito? A FSG vai precisar tomar uma atitude como gestão. Qual o tamanho dela? Eu não sei. Se o Slot tem que ser demitido, se vai ter que dar um chacoalhão nos jogadores, se vai ter que emitir, vai ter que fazer uma coletiva para se explicar, coisas desse tipo, se vai ter que soltar um statement para explicar qual vai ser a decisão da FSG referente ao mau momento, mas que precisa. Que precisa soltar algo desse tamanho, precisa. Porque senão vai ficar difícil. Cada vez mais difícil. No mais é isso. Acho que a gente fez todo o estrago que podia para entrar, comentar, falar sobre essa derrota acachapante do Liverpool na Premier League e na Champions League. E sem norte, sem previsão. Eu tô no feeling de derrota no fim de semana, no dia 30. Porém, o futuro só Deus sabe para os religiosos. Então, assim, é aguardar. É aguardar para saber o que vai mudar. Porque a gente não tem norte, a gente não vê planejamento, a gente não vê mudança de cenário, a gente não vê mudança de confiança, de mental, de emocional, de nada. Então é aguardar. No mais, convido você a se inscrever com a gente aí no canal, no YouTube, também no Spotify, no seu agregador favorito, né? No geral. E a gente volta no fim de semana, na segunda-feira, para ser mais exato, com o resumo da semana, com os outros participantes, para contestar essa situação assim minimamente questionável do Liverpool, do Slot, do Van Dijk, do Konaté, do Szoboszlai, do McAllister, do Salah, do Gakpo, do Isaac, que são jogadores que até hoje
não se pagaram seu cenário geral. Wirtz, Isaac, Kerkez, não se pagaram. Difícil. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada para o meu ouvinte favorito, e é nóis.